Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Diego Adriano, aqui no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, EAD Campus Timon, com a disciplina de Bioestatística. E na aula de hoje, que é a nossa aula de encerramento, pessoal, da disciplina, nós temos 3 tópicos, que é a distribuição de frequências, medidas de tendência central e noções de probabilidades. Então, pessoal, como a gente viu, a estatística é um ramo da matemática especializado em coletar, organizar, representar e interpretar dados, com o objetivo de estudar fatos, fenômenos e comportamentos. Certo, pessoal? Aqui estão alguns exemplos de alguns gráficos que a gente consegue fazer interpretações a partir dos gráficos. Então, a distribuição de frequências, nós temos aqui a frequência absoluta e a frequência relativa. Certo, pessoal? Eu vou trabalhar com vocês aqui com alguns exemplos. Primeiro exemplo, nós temos aqui que supõe que nós temos um grupo de turistas, certo? Participantes de uma excursão. E nele tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um e o resultado está da seguinte maneira. Então, a gente vê aqui os resultados e a gente percebe, pessoal, que olhando dessa forma, a gente não tem uma noção exata de quem é mais, quem é menos, quantos por cento, certo? De cada nacionalidade. Então, a importância da frequência absoluta e frequência relativa é que a gente possa organizar esses dados. Então, olha só, na frequência absoluta é o número que vai aparecer, um número, entre aspas, bruto da quantidade de representações daquela nacionalidade, nesse exemplo aqui. Então, a nacionalidade brasileira, se for fazer lá a contagem, eu tenho 6 brasileiros, a nacionalidade espanhola tenho 3 e a Argentina tenho 1. Então, esses números, certo, que aparece é o Então, pessoal, na frequência absoluta, nós temos que vai ser o número de vezes que o valor daquela variável que está sendo representado é citado. Certo, pessoal? Isso é a frequência absoluta. É como se fosse, entre aspas, um número bruto. Então, por exemplo, nacionalidade brasileira, você vai lá contar. Ó, eu tenho o Pedro, eu tenho a Ana, eu tenho a Cláudia, eu tenho o Sérgio, eu tenho o Nélio e eu tenho a Sandra. Então, eu tenho 6 brasileiros. Da mesma forma, se você for contar, teríamos 3 da nacionalidade de espanhol e 1 argentino. Isso seria a frequência absoluta. Já a frequência relativa, pessoal, é uma razão, ou seja, uma divisão, certo? Entre a frequência absoluta e o total de observações. Aí aqui nós vamos ter a porcentagem relativa ao total. Então, olha só, naquele exemplo da nacionalidade, nós temos quantas citações no total? Nós temos 6, mais 3, 9, mais 1, 10. Então, nós temos 10 como total de citações. Então, olha só, a nacionalidade brasileira foram quantos? Foram 6. 6 no total de quantos? Total de 10. Então, a frequência relativa, FR, vai ser a razão, vai ser a divisão entre a frequência absoluta, que é aquele número de observações que nós temos, dividido pelo total de citações, que naquele caso lá específico é 10. E aí nós teríamos algumas representações, como 6 sobre 10, simplificando 3 sobre 5, e aí as formas mais utilizadas é em forma decimal, que seria 0,6, ou em porcentagem, que é 60%. Da mesma forma, a nacionalidade espanhola vai ser 3 em 10, certo, pessoal? Em número decimal é 0,3 ou 30%. E a Argentina vai ser 1 em 10, que é a mesma coisa de 0,1 ou 10%. Tudo bem? Então, pessoal, aqui seria a nossa tabela de frequências. Olha como fica mais organizado aqueles dados. Brasileiros, eu tenho 60% de brasileiros, eu tenho 30% de espanhóis e tenho 10% de argentinos. Percebam que na frequência absoluta, quando eu somar todas as citações, tem que dar o total. E na relativa, eu tenho aqui em relação à porcentagem que tem que dar 100%. Tem um outro exemplo aqui, pessoal, certo? Que a gente vai botar aqui dentro de uma tabela de frequência. Então, eu tenho aqui notas de 30 alunos em relação à disciplina de biologia. E aí, foi organizada essas notas em intervalos, de 1 a 2,5, 2,5 a 4, 4 a 5,5, 5,5 a 7,
7 a 8,5, 8,5 a 10. Olha só, aqui nesse primeiro intervalo eu tenho o 1, certo? Só que o 2,5 não vai entrar porque aqui eu já tenho 2,5. Só para não ficar repetido de você contar determinado elemento duas vezes. Da mesma forma para os outros intervalos. Então, do 1 até perto de 2,5. O 2,5 não vai entrar porque ele entra na segunda linha. Então, vamos contar. Ó. Eu tenho aqui 1,2, 1,7, 2,1, 1,9 e 2,1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Opa, então a minha frequência absoluta daquele intervalo vão ser quantos? 5, certo? Da mesma forma, você pode fazer para qualquer um dos intervalos. Você vai contar quantos tem, ou seja, a frequência absoluta naquele intervalo. Então, preenchendo aqui a primeira coluna aqui, da frequência absoluta, eu teria aqui 5, 8, 6, 3, 3. Professor, de onde foi que apareceu esses números? Seria você contando, certo, pessoal, nesse intervalo. Como, por exemplo, de 8,5 a 10. Está dizendo aqui que é 3. Vamos achar esses 3, ó, de 8,5 a 10. Então, aqui eu tenho 9,3, eu tenho 8,6, certo? E vou ter aqui o 9,1. E aí eu tenho aqui as 3 observações de 8,5 até o 10. E isso você pode fazer para qualquer um dos intervalos. Na frequência relativa, nós vamos fazer a divisão, porque é a razão, certo? Entre a minha frequência absoluta e o total de elementos, que são 30. Então, na primeira linha, eu vou dividir 5 dividido por 30. Se você fizer essa divisão, vai dar 0,17. Certo, pessoal? Então, esse 0,17, como é que eu transformo em porcentagem? Eu vou multiplicar por 100 e aí eu encontro 17%. Então, fazendo isso para todos os outros intervalos, nós teríamos aqui a frequência relativa em número decimal e transformando para porcentagem, nós teríamos aqui a frequência relativa em porcentagem. Lembrando que quando eu somar em número decimal tem que dar 1 e quando somar em porcentagem tem que dar 100%, porque assim você não esquece ninguém ou você não conta ninguém dobrado. Certinho, pessoal? O próximo tópico são as medidas de tendência central. E eu trouxe aqui uma situação problema. Considere a distribuição numérica cujos resultados constam nessa lista abaixo. Então aqui eu tenho 1, 5, 3, 3, 10, 9 e 11. Então quais são as medidas de tendência central, pessoal? A primeira delas é a média aritmética. A média aritmética, pessoal, para a gente calcular ela é bem tranquilo. Primeiramente, nós temos que saber quantos elementos eu tenho. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, como é que eu calculo a média aritmética? Vai ser a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos. Então, se você somar todos esses elementos e dividir por 7, eu tenho 42, que é a soma de todos eles, dividido por 7, eu encontro 6. 6 é a minha média aritmética desses dados. Certinho, pessoal? Então é bem tranquilo. Somar todos os elementos e dividir pela quantidade. A próxima medida de tendência central é a mediana, onde ela pode ser calculada de duas maneiras. Como é que seria isso? A primeira maneira é se a quantidade de observações for ímpar e a segunda maneira é se a quantidade for par. Qual é a função da mediana, pessoal? Mediana vem de meio. Ele vai deixar 50% das observações à sua esquerda. Consequentemente, eu vou ter também a mesma proporção na direita. Então, a mediana vai dividir a minha sequência ao meio. Então, se for ímpar, é bem tranquilo. Você vai apenas pegar o número de observações, somar mais um para ficar par e dividir por 2. Nesse cálculo, você não vai encontrar a mediana. Você vai encontrar a posição da mediana. Então, aqui eu vou encontrar a posição, certo? Então, vamos pegar aqui como exemplo. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 é ímpar. Então, eu vou pegar 5 mais 1, que é 6. Vou dividir por 2
e eu encontro 3. Esse 3 não é a mediana, ele é a posição da mediana. Está na posição 3. E aí, professor, então aqui é o 3. Não, porque os dados não estão ordenados. Primeiro ponto, como eu quero dividir ao meio, eu tenho que ordenar os dados, de preferência em ordem crescente. Então, ordenando os dados, 2, 3, 5, 7, 8. Quem está na posição 3 é o 5. A gente até chama ele de X3. Está na posição 3. Então, ele é a nossa mediana. Ó, observe que foi dividido aqui ao meio. Professor, e se for par, como é que a gente faz? Se for par, nós vamos dividir por 2, encontrar o do meio, só que nós vamos fazer uma média aritmética entre ele e o próximo. O próximo. Opa, professor, não entendi. Vamos para um exemplo. Observe que eu tenho esses dados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é par. Então, o que eu vou fazer? Se eu dividir o 6 por 2, eu encontro 3. 3 é a minha posição. Então, vou lá, ordenando os dados, pego o da terceira posição. Professor, o 3 é a mediana? Não, porque eu tenho uma quantidade par. Então, observe aqui ó, que eu vou ter 2 de um lado e vou ter 3 do outro. Não está no meio. Então, como é que eu calcularia a mediana? Eu pego ele e o próximo e calculo o quê? A média aritmética, que a gente acabou de ver. Vou somar e dividir pela quantidade. Como eu tenho apenas 2 elementos, eu vou somar eles 2 e dividir por 2. Então, 3 mais 5 é quanto? 8. 8 dividido por 2 é 4. Então, 4 seria a minha mediana. Observe que o 4 não está na organização desses dados, mas ele é a nossa mediana porque é a média aritmética desses dois elementos. Certinho, pessoal? A próxima medida de tendência central, pessoal, que é estudada, é a moda. A moda é o mais tranquilo de todos, porque a moda é aquilo que mais se repete. Então, se eu tenho uns dados, como nesse caso, 1, 5, 3, 3, 10, 9, 11, a moda vai ser aquilo que mais vai se repetir. Então, quem está se repetindo mais vezes? Eu tenho aqui o 3 está se repetindo 2 vezes, então ele vai ser a moda. E aí, colocando os dados em ordem, certo? Nós teríamos aqui, em ordem crescente, eu pego aquele que está se repetindo mais vezes. Então, o 3 está se repetindo, vai ser a moda. O próximo tópico, pessoal, que nós vamos estudar é a probabilidade em espaços finitos e contáveis. Então, a probabilidade, pessoal, ela vai ser uma razão, certo? Entre dois conjuntos. O primeiro conjunto que a gente vai ter é chamado de espaço amostral. É o conjunto formado por todos os resultados possíveis de determinado experimento ou até alguma situação. E o outro conjunto é que vai ser os casos favoráveis, que é o que você vai poder pegar como resultado favorável naquele experimento ou alguma situação. Então, vamos supor que eu tenho aqui o experimento de lançar uma moeda. Então, o nosso espaço amostral são todos os possíveis. Eu tenho cara e coroa. Eu tenho o quê? 2 valores como espaço amostral. Há 2 pontos nesse espaço amostral, sendo um favorável ao cara. Então, se eu quero tirar cara, é um favorável. Opa, então qual é a chance de sair cara? Vai ser a razão entre o número de elementos de A, que é dos meus casos favoráveis, sobre os elementos do espaço amostral. Nesse caso aqui, eu teria 1 sobre 2. E dividindo 1 sobre 2 é 0,5, que é a mesma coisa de 50%. Opa, é 50% sim a chance de você jogar a moeda para cima e sair cara. Ou pode sair cara ou coroa. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, certo, pessoal? Que diz o seguinte, ó, a pneumonia é uma das doenças que mais matam crianças e idosos no mundo. Em virtude desse panorama, um hospital resolveu mapear a causa das internações ocorridas durante o primeiro semestre de 2017. Devido a uma falha no sistema, o relatório apresentou algumas lacunas, como pode ser observado na tabela a seguir. Então, está aqui a tabela e está faltando alguns valores. De posse dessas informações,
se um paciente internado desse hospital no primeiro semestre de 2017 devido à pneumonia for escolhido ao acaso, qual é a probabilidade que esse paciente tenha mais de 80 anos? Então, observe, pessoal. Ó, aqui eu tenho um total de 0 a 4 anos. E eu tenho internações por outras doenças igual a 294. Então, para dar o total aqui de internações por pneumonia, eu vou pegar o 342 e subtrair de 294. Então, eu encontro aqui 48 crianças de 0 a 4 anos internados por pneumonia. Olha, da mesma forma, eu vou pegar aqui agora nessa coluna. O total de internações por pneumonia é 96. Eu já tenho 48 de 0 a 4 anos e eu já tenho 12 de 4 a 80. Para dar 96, nós vamos somar. 48 mais 12 dá 60. Para 96, então aqui sobram 36. Eu preciso preencher os outros dados para resolver a questão? Não preciso nesse caso. Por quê? Porque ele quer a probabilidade de internações devido à pneumonia em que o paciente tenha mais de 80 anos. Então vamos lembrar, ó, o nosso espaço amostral são todos os casos do conjunto. O conjunto que eu quero é o conjunto da pneumonia. Então meu espaço amostral é o total de pneumonia, que é um total de 96. Os meus casos favoráveis que ele quer, é quem? São os pacientes com mais de 80 anos. Então, eu tenho quantos pacientes com mais de 80 anos? 36. Então, aqui vai dar 36. Logo, a nossa probabilidade, pessoal, vai ser o número de casos favoráveis sobre o número do meu espaço amostral. Cuidado para você não inverter, porque se você inverter, fica um número maior do que 1. E lembre que a probabilidade é no máximo 100%. Então, aqui eu tenho 36 dividido por 96. Se você fizer essa divisão, pessoal, de 36 por 96, você vai encontrar um valor de 0,375. E aí, lembrando, para me transformar em porcentagem, eu multiplico o número decimal aqui, no caso, por 100. Então, ó, por 100 a vírgula vai dar uma, duas casas. Então, vai ser 37,5%. Nesse caso aqui, ó, letrinha D de dado. Certo, pessoal? Só tomar cuidado para você não inverter, porque se você colocasse 96 dividido por 36 e invertesse, daria 2,66. E a probabilidade não pode ser um valor maior do que 100, porque ele é a chance de ocorrer algo. Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês, bons estudos e até a próxima.